Oi, tudo bem? Hoje meu papo é para você que é líder de equipes, gestor de pessoas, alguém envolvido com RH, os recursos humanos, ou como eu prefiro chamar, as relações humanas, tão importantes, né? Ainda mais em tempos que estamos vivendo agora, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte: alguns anos atrás, antes de começar a pandemia, tinha um paradoxo que me incomodava pra caramba. Era uma coisa muito engraçada. Por um lado, tinha um monte de empresa oferecendo mais opções de qualidade de vida no trabalho, tinha mindfulness, meditação, aula de yoga, sala de descompressão, equipamento de ginástica. E, claro, as startups moderninhas também achavam que ter um pebolim ou totó, depende se você é do Rio ou de São Paulo, pebolim, totó, aquele futebolzinho de mesa, mesa de ping-pong, sinuca, barzinho e tal, iam ser ações assim espetaculares, né? E do outro lado, do paradoxo, o burnout dos funcionários que chegou a um nível tão significativo que a Organização Mundial de Saúde passou a considerar isso um distúrbio, né? Uma síndrome do local de trabalho. E o número, antes da pandemia, era na ordem de 32 a 35% da força de trabalho global afetada por isso, que é uma síndrome crônica, um fenômeno ligado ao trabalho. E está na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, o CID, né? E continuará no CID 2022, que vem em janeiro agora de 2022. Né? Então, assim, é uma nova classificação ele segue sendo um incômodo tremendo. Né? É claro que a intenção dessas empresas era super boa, né? E tinha um valor tremendo. O problema é que, sem desafiar a mentalidade super arraigada, insistente, de que aquela história, né? Mais, maior, mais rápido é sempre melhor, essas ideias não podem mais ser apoiadas, né? E nem podem ser mais utilizadas de forma ampla, porque não faz mais sentido. Em 2019, portanto, antes da pandemia, a Ernst Young consultoria, ela testou uma hipótese. Se todos os membros de uma equipe de atendimento a clientes se unissem para criar mais descanso, recuperação de energia, renovação nas suas vidas, se eles se sentiriam melhor e se conseguiriam realizar mais em menos tempo. E aí eles descobriram que sim. O experimento foi focado numa equipe de mais ou menos 40 pessoas da Ernst Young, que estava baseada nos Estados Unidos, e em 2018 eles sofreram uma intensa pressão enquanto eles trabalhavam em nome de um cliente que passava por vários desafios internos muito importantes, significativos. E eram temporadas assim, meio de foco, né? Quando a temporada movimentada aí, né, confusa terminou, a equipe da Ernst Young se sentia completamente desmoralizada, exausta, exaurida, esgotada, né? E aí veio a temporada de 2019 e aí foi criado um plano de resiliência coletivo, né? Um GRIT mesmo, né? É muito parecido com aqueles planos que a gente faz com as equipes para criar, no início de cada ano, a definição das suas metas, seu contrato de trabalho e tal. Né? Esse plano de resiliência ele se concentrou em como as pessoas iriam administrar as suas energias. Energia física, emocional, mental, já ouviu eu falar disso, né? Especialmente durante períodos de trabalho intensos. O plano incluiu 5 comportamentos principais. Primeiro, faça o seu trabalho mais importante quando você chegar ao escritório, por um período assim, sem parar, de 60 a 90 minutos, e depois uma pausa para renovar o corpo. Lembra que eu falo sobre isso, sobre os sprints de flow, as flow sessions, sessões de flow, né? 90 minutos por 20 minutos. Segundo, levante-se da sua mesa na hora do almoço por pelo menos 30 minutos e faça algum tipo de movimento. Olha a história de se movimentar, exercício leve, caminhada, enfim. Terceiro, quando você for parar de trabalhar durante o dia, faça alguma coisa que permita a transição do mental e do emocional entre o trabalho, né, sair do escritório e chegar na sua casa. Agora, gente, a gente tá difícil, né? Porque nós estamos morando aqui nessa caixinha, como é que você vai sair do trabalho e ir para casa? Então você tem que criar, né? Tem que ser criativo e pensar como é que você pode sair dessa tela, dar um tempo, fazer alguma outra coisa, renovar e estar com os seus também, né? Porque é importante, né? Eu tenho uma cliente de mentoria que tem uma filha recém-nascida e ela precisa estar ali dando o apoio. E ela fala que são as horas que ela mais recupera as energias, é quando ela está ali entre uma reunião e outra no Zoom, podendo cuidar da filha dela. Então isso é básico, né? Porque além de tudo ainda tem aquela descarga tremenda de ocitocina, né, de anandamida, que são aqueles neurotransmissores, hormônios que têm muito a ver com essa questão do bem-estar e do amor incondicional, especialmente entre mães e filhos. Então, olha só como ela, sem saber, ela estava renovando suas energias de uma forma muito legal e muito importante. Né?
O próximo item é definir uma rotina pré-sono, né? Uma coisa que você garanta que pelo menos durma no mínimo 7 horas. Você tem que ter essa rotina de um bom sono, pelo menos 7 horas. Aí, o que aconteceu? Depois de um workshop inicial de um dia inteiro, né, para a equipe poder se concentrar nos principais princípios, entender como é que eram as práticas de gerenciamento das energias e tal, todo o resto daquela temporada maluca deles com os clientes teve sessões de treinamento em grupo, os workshops, né, com os times, de 1 hora a 2 horas a cada 2 semanas. Para quê? Né, para poder exatamente manter o trem andando. E para alavancar a diversidade da equipe, foram escolhidos grupos de 6 a 7 pessoas com diferentes posições, né, linhas de atuação diferentes também, e experiências diferentes também. Então era muito diversificado. E durante as sessões, os membros do grupo compartilharam os seus sucessos, seus problemas, seus contratempos e se apoiaram mutuamente para lidar com as demandas contínuas. Fazendo o quê? Desafiando as suposições uns dos outros sobre aquilo que seria possível fazer, né, ou não seria possível fazer. Explorar a resistência à mudança, né, que ia surgindo ao longo do caminho, é claro, né? Pô, a gente fazia de um outro jeito e tal, aquelas coisas que você sabe bem, né? Foram formadas também duplas, né, com outros membros da equipe, como uma forma adicional de gerar responsabilidade e apoio mútuo. Então eram duplas que eles formaram. Quase que imediatamente, depois do início das sessões de grupo, eles relatam que observaram mudanças significativas no comportamento do time. Muitos membros desse time, né, dessa equipe, começaram seus dias se concentrando ininterruptamente nas suas tarefas mais importantes ou mais difíceis. É uma coisa que eu falo para vocês aqui há várias décadas quase. Né? Eu falo que tem que tirar da frente o mais difícil primeiro, porque em tese você está com o teu maior nível de energia no começo do dia. Né? E aí eles descobriram que eram super capazes de realizar essas tarefas críticas com mais eficiência, né? O que ajudou o time todo a estabelecer um tom positivo para o resto do dia do trabalho deles todos. Os membros dessa equipe também começaram a sair para almoçar juntos, fazer intervalos intermitentes, ou bons tempos antes da pandemia que dava para fazer isso, né? Alguns participantes, inclusive, agendaram reuniões em movimento, né? Sair andando com as pessoas, ou falando pelo telefone, fazendo uma conference call, andando, caminhando, olhando para fora, para os lugares que estão ali à sua volta, né? Um número super significativo de participantes, ele se comprometeu com horários específicos. Para quê? Para ir dormir, para garantir que eles tivessem pelo menos aquelas 7 horas de sono que eu falei agora há pouco. Né? E para cumprir essa meta, eles começaram a desligar esse aparelhinho aqui, né? O celular, né? O laptop, o iPad, né? O tablet, né? Pelo menos meia hora antes de dormir. Tem que ser meia hora antes de dormir. Eu faço com mais tempo, 1 hora e meia. Né? Para quê? Para garantir que eu vou conseguir, de fato, ir reduzindo aquela ansiedade, trazendo mais relaxamento. Um gerente removeu, inclusive, os aplicativos de redes sociais do smartphone dele para minimizar as distrações que incomodavam ele. Ele dizia assim, que ele achou que era uma ótima forma de relaxar à noite, usar o celular, né? Mas ele achou também e entendeu que ele estava super estimulando a mente e, com consequência, atrapalhando o sono dele. Então isso aqui não é relaxamento pré-sono, tá, pessoal? Isso aqui é para desligar mesmo, para você poder ir entrando no clima. Um outro participante tinha voltado para o trabalho depois de uma licença maternidade, né, a mãe, e ela reconheceu que tinha sérias dúvidas se ela ia conseguir levar uma temporada daquelas agitadas com um filho recém-nascido em casa. Então, priorizar o trabalho dela, mais importante, mais difícil no começo do dia, e aumentar o tempo de recuperação também ao longo do dia, melhorou o foco dela. E ela podia estar com o filho, lembra daquela pessoa que eu faço mentoria, que eu comentei? E ela conseguiu fazer mais em menos tempo e sair daquela confusão de reunião, de home office, né? Do escritório, na verdade, não é nem home office, né? Era o escritório, porque é antes da pandemia, né? Ela saía no fim do dia na hora certa, deixava a canetinha cair, como diz por aí, sem culpa, né? E porque ela se sentia menos esgotada, né? Tinha até um pouco mais de energia, ela tinha energia positiva para dedicar para a família quando ela chegasse em casa. Olha só, isso tudo estamos falando em 2019, antes da pandemia, né?
Agora a gente tem que pensar em outras possibilidades. Mas uma terceira pessoa desse time, que corria maratonas, ela sempre parou de treinar quando vinha essa temporada de foco no cliente, que eles tinham essa temporada de dar apoio ao cliente nessa confusão. Eu acho, se não me engano, quando eu li esse case, eu acho que se trata da época de imposto de renda nos Estados Unidos. E aí, ele que corria maratona, ele parava de treinar durante essa alta temporada, porque ele acreditava que não tinha como encaixar as corridas longas, né, diárias, na programação do dia a dia dele. E aí, quando ele percebeu que o tempo que ele passava correndo de fato renovava as energias mental e física dele e também emocional, ele decidiu continuar treinando durante a temporada confusa com o cliente também. Então são algumas escolhas, algumas decisões, e nesse caso deu muito certo. A equipe também se beneficiou de forma coletiva, claro, porque os funcionários, né, os colaboradores, eles eram super mais eficientes, mais produtivos, né, conseguiam fazer o trabalho em menos tempo, e todo mundo concordou que, ao fazer isso, dava para tirar um dia de folga por semana em rodízio entre eles. Então matava a sexta-feira, por exemplo, olha que legal. Nos outros dias, muitos também conseguiam sair mais cedo, no horário normal, do que nas temporadas malucas antes de sair 10, 11 da noite. Né? O que a gente conclui? Né? Os membros da equipe do cliente, que percebiam isso acontecer com o pessoal da Ernst Young, eles ficaram tão impressionados que eles perguntaram para o pessoal: o que está acontecendo? A gente não pode participar dessa experiência, desse teste? E aí, no final dessa história toda, tanto os times da Ernst Young como do cliente relataram que se sentiram super melhor do que na temporada anterior, por essas razões todas que eu comentei com vocês. Né? E aqueles que estavam profundamente esgotados, fatigados, um ano antes, eles perceberam que eles se recuperaram muito mais rápido dessa vez. A rapidez na recuperação foi maior. E estavam no jogo de volta depois de 2 semanas. Às vezes precisava de mais tempo para ficar em ordem. Isso mostrou o valor extraordinário da gente cuidar da gente mesmo de forma intencional. É o autocuidado que eu venho falando tanto para vocês. Né? E aí eles falando que nos 5 meses depois dessa temporada maluca, quando as equipes de contabilidade de todo o setor frequentemente perdem membros da equipe, né? O pessoal vai embora, não aguenta, né? Está esgotado, cansado, teve uma retenção do time de quase 100%, 97,5%. Cara, é demais isso, né? Isso é um super case interessante. E aí, ficou interessado em lançar um experimento parecido na sua organização, na sua equipe, no seu time? Então, vem algumas liçõezinhas aqui do que a gente pode aprender desse case da Ernst Young. Encontra um líder, um embaixador, uma pessoa que acredite na ideia, e quanto mais senior, melhor, né? A gente sabe que às vezes muitas coisas bacanas acabam acontecendo quando elas vêm top-down. Às vezes a gente faz uns bottom-ups também, tem uns pilotos aí que a gente começa em umas áreas e depois reverberam pela organização, mas se você conseguir ter esse líder, esse embaixador que acredite na ideia e seja senior, melhor ainda. Mudar hábito é sempre difícil, especialmente quando a abordagem desafia aquelas crenças que a gente sabe que estão arraigadas, esses paradigmas de sempre. Né? Você tem que escolher uma pessoa para a equipe que esteja disposta a participar ativamente do piloto, modelando comportamentos novos. Ser comprometido com o bem-estar do time inteiro e disposto a experimentar, dar aquela chacoalhada, aquela balançada, né, na cultura atual, na cultura vigente, e na sua própria maneira de trabalhar, porque a gente tem que questionar a própria maneira de trabalhar numa hora dessa também. Aí você tem que envolver toda a equipe desde o início. E a primeira reunião já dá o tom, né? As pessoas saem animadas com o novo desafio ou céticas, né? Porque vai mudar, mas a gente sempre fez assim, um time que está ganhando não se mexe. Você conhece essa retórica toda, né? Então, ou você sai entusiasmado ou você sai meio cético e tal. E a gente sabe como lidar com isso, tá? Os programas que a gente desenvolveu no Projeto Flow, eles se concentram nos princípios e nas práticas de ativação desse estado de ampliado de consciência, que é o estado de flow. A gente fala de gerenciamento de energia física, emocional, mental e espiritual, que é aquela energia do propósito, o que te move, né? Repetição e responsabilidade são elementos críticos. Muitas intervenções que a gente faz acabam sendo isoladas e têm uma vida útil limitada porque o cliente não dá sequência, ele não reverbera.
Então, quando as pessoas voltam ao local do trabalho, né, depois de um off-site, de um workshop que a gente faz, em alguns casos, as demandas urgentes, né, o dia a dia engole a gente e engole também as melhores intenções daquele time. A gente já viu isso várias vezes acontecer. Então, é um alerta para você que está pensando em fazer isso também. As reuniões ou mentorias de sustentação do time e dos parceiros, né, dos stakeholders de responsabilidade, lembra das duplas da Ernst Young e tal, eles reforçam o aprendizado inicial, ajudando os participantes a incorporar os novos comportamentos na sua própria vida primeiro e depois como um time. E o resultado, gente, é uma genuína, super legítima mudança de cultura, que a gente fala de hackear a cultura, e uma consolidação dessa cultura, que a gente chama de cultura de flow. Muitas organizações defendem a ideia de que focar no bem-estar ajuda as pessoas a operarem da melhor forma, e a gente acredita nisso. Adotar uma forma diferente de trabalhar, apoiando uns aos outros em cada etapa do caminho, pode ser a real diferença na construção de um espaço realmente seguro psicologicamente, emocionalmente, mentalmente. E tem como consequência aumento de performance, de desempenho, aceleração de aprendizagem, plenitude e saúde integral, que é aquela física, mental e emocional. Tá bom? É isso. Meu recado de hoje para você, que o flow esteja com você, vamos em frente e que seus times possam experimentar aquilo que esse case que eu trouxe hoje trouxe de ensinamentos. Até breve.